como essa plataforma de comunicação. Simplesmente a gente tinha a única intenção de ser um projeto que conectasse voluntários com pessoas que queriam pedalar, e acabou virando um monstro que a gente não esperava, ou seja, de outras cidades do Brasil querendo usar também essa plataforma, e chegou ao ponto de hoje que a gente se considera de fato uma rede, porque ela já está em 400 cidades do Brasil agora, e passou aí dos seus 4.000 voluntários, né? Ou seja, 4.000 Bike Anjos, né? Hoje a gente tem várias oficinas, que a gente faz em oficinas de rua, como tem a Escola Bike Anjo, que a gente ensina as pessoas a pedalarem, quem nunca pedalou na vida antes, começar do zero, até a pessoa que quer realmente ter prática e tudo, a gente faz oficinas para essas pessoas. Campanhas de mobilização, como a campanha de Bike ao Trabalho, Bike na Escola. Sou o JP, sou de São Paulo, Brasil, e praticamente mudei a minha vida por causa da bicicleta, né? O grande ápice foi em 2009, quando eu fui para o Fórum Social Mundial em Belém, e lá eu ajudei a organizar a Bicicletada Social Mundial. Foi assim, explodiu a minha cabeça, um monte de gente do mundo inteiro usando a bicicleta e querendo pedir que um outro mundo é possível, né? E aí quando eu voltei em 2009, comecei a participar rotineiramente da bicicletada, conheci pessoas, conheci a minha esposa em cima da bicicleta numa massa crítica, e foi aí então que eu percebi, poxa, a bicicleta pode ser uma ferramenta de transformação social muito forte. São Paulo virou outra cidade depois que eu comecei a pedalar. Vejo São Paulo como um polo de potencial muito grande de transformação de uma cidade, principalmente no momento que ela está agora de revolução da bicicleta, né? Ela saiu de uma cidade que há 4 anos atrás tinha menos de 60 quilômetros de estrutura cicloviária, quase isso, e agora está chegando aos seus 400 quilômetros, de novos 400 quilômetros, né? Então isso está mudando totalmente a dinâmica da cidade, e é fascinante ver essa mudança acontecendo, com certeza. Em 2010, eu lembro claramente isso, que eu tinha feito um vídeo com uma amiga, de eu ensinando ela o caminho para o trabalho. Qual que é a sensação de pedalar na Paulista, Bela? Primeira vez de manhã, emocionante, cagaço, mas divertido, bem acompanhada, bem protegida. E com uma chamada, quer começar a pedalar? Chame um Bike Anjo. Só que não existia esse Chame um Bike Anjo, não existia um canal para isso. E foi por causa de um jornalista que ligou pra gente, querendo saber, que ideia é essa de Bike Anjo? Como é que faz para pedir um Bike Anjo? Eu não soube responder, acabou numa entrevista super chata e sem graça, mas que depois deu esse clique para pensar, bom, a gente pode fazer uma plataforma que conectasse essas pessoas que pedalam com pessoas que querem começar a pedalar e também se engajar pela bicicleta. Então que surgiu aí o Bike Anjo como um projeto mesmo, como uma plataforma para fazer essa função, né? A gente acabou usando esse apelido de Bike Anjo para pessoa que fosse ajudar essas pessoas que tinham receio de pedalar e pedalar junto com elas. O Bike Anjo tem muito essa questão da economia colaborativa, né? Em vez de você usar a moeda, que é o dinheiro, para te pagar para fazer alguma coisa, você simplesmente colabora com algum conhecimento que você tem e compartilha isso com alguma pessoa que precisa. E você vê que outra pessoa aprendeu isso de você e conseguiu seguir o seu caminho sozinha, né? Ou seja, pedalando sozinha é muito gratificante. Se acessar o bikeanjo.org, você já vai ver logo de cara 2 opções. Se você já pedala, você pode se cadastrar como um Bike Anjo e você fica lá disponível para receber pedidos que cheguem próximo de você. A outra opção também é para quem não sabe pedalar, pode ir lá também e fazer um pedido de Bike Anjo. E aí você faz o pedido ou para aprender a pedalar, se você nunca pedalou antes, por exemplo, e precisa o beabá mesmo da bicicleta, ou se você já pedala um pouco, mas quer praticar as pedaladas, também tem essa opção, ou mesmo se você já pedala, mas quer uma garantia, quer uma ajuda na rota, dá para ter recomendação de rotas, ou mesmo acompanhamento no trânsito, alguém te acompanhar na primeira vez só para você se sentir seguro, saber as regras de trânsito, e aí você vai sozinho nas próximas vezes. E agora a gente está no momento exatamente de traduzir a plataforma para inglês e espanhol. Ela já está online, na verdade.
No primeiro mês já tivemos Bike Anjo cadastrado no Vietnã, já tivemos Bike Anjo cadastrado no Equador, em El Salvador, vários países da América Latina, mas também europeus e da Ásia, o que está nos fascinando muito. Então a gente vê que isso é uma demanda não só do Brasil, mas que pode ser uma ferramenta exportada para qualquer parte do mundo, sim. A maior demanda que a gente tem é de pessoas querendo aprender a pedalar. E acreditem, é possível, a gente já ensinou desde crianças até senhoras de 92 anos, acho que o nosso recorde agora foi 94 anos de idade, a pessoa pela primeira vez pedalando. Então é possível qualquer pessoa de qualquer idade poder pedalar assim. A cidade de São Paulo que eu vejo 10 anos depois é uma cidade em que eu vou ver crianças e idosos pedalando, principalmente. Muitas mulheres pedalando, possivelmente mais do que homens. E vou ver pelo menos a cada 4 quadras, algum espaço público, alguma praça em que eu veja convivência social nas ruas. Acho que só isso vai me dar uma clareza de que São Paulo é uma cidade muito melhor e que alcançamos o nosso objetivo. A gente tem uma grande teoria de que o Bike Anjo também ajuda a resolver esse problema de que você não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? No Bike Anjo você faz os dois, você vai lá, consegue sim comprar uma bicicleta, aprender a pedalar e também achar uma pessoa para pedalar junto e acaba se casando, como foi o meu caso com a minha esposa. Talvez surja aí um segundo serviço do Bike Anjo que seria o Bike Cupido. Vamos ver.